Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal 5 Minutos de Fotografia. Se você está gostando, colabore conosco e deixe seu like, faça a sua inscrição. Hoje nós vamos continuar com o nosso tema Controlando a Luz. Nós vimos que a máquina sugere uma quantidade de luz e nós vamos, através dos nossos controles da máquina, fazer com que aquela quantidade de luz seja atingida para que quando nós cliquemos o botão, a foto saia com a iluminação correta, nem muito clara, nem muito escura. Isso é uma sugestão da máquina. Bom, nós chegamos a comentar que 3 são os controles que interferem na quantidade de luz que chega na máquina. Ou seja, são 3, os tripés, são a abertura, que é o tamanho do orifício por onde entra a luz, basicamente. Nós temos a velocidade, que é o tempo que nós vamos deixar aberto esse orifício para que entre luz. Nós podemos, é como o tempo que nós vamos deixar a torneira aberta. E o ISO, que nós veremos mais tarde, que é a sensibilidade, ou seja, quanto de luz eu preciso. Por hora, nós vamos ignorar o ISO, porque a máquina dispõe de 2 elementos de controle básicos, que são a abertura, que é o nosso diafragma, e o tempo, que é controlado pelo nosso obturador. O ISO, muita gente trata indistintamente, mas ele não é um elemento primário de controle, por isso nós vamos vê-lo mais tarde. Bom, vamos fazer a seguinte colocação. Nós temos que fazer uma receita, aquela nossa receita de quantidade de luz. E para essa nossa receita nós vamos ter que misturar em proporções diferentes este e este elemento. Para a nossa receita, nós vamos ter em conta que este aqui será o nosso obturador, simboliza o nosso obturador, que é o tempo de exposição da máquina. Ele regula o tempo que a luz terá para sensibilizar o nosso sensor. E aqui nós teremos o nosso diafragma, E nós vamos fazer as receitas obedecendo sempre a mesma quantidade. Ou seja, para exemplificar, nós temos dentro da nossa receita de luz, esses 3 copos atingiriam, ou seja, nós temos o total da luz, ele é o mesmo nos 3, não é? Então a nossa quantidade de luz estaria mantida, supondo que a quantidade da luz é justamente o que tem nesse copo. No entanto, essa quantidade de luz ela é composta de proporções diferentes. Se nós colocamos que o amarelo é o nosso obturador, que vai dar o tempo de exposição, e o azul é o nosso diafragma, que é o tamanho do orifício, então nós vamos ter a seguinte colocação. Quando eu tenho um diafragma grande, ou seja, um grande orifício por entrada de luz, eu tenho um pouco tempo, um tempo menor. Vamos para o extremo oposto. Se eu tenho um orifício menor por onde entra a luz, nós vamos ter um tempo maior. Então nós vamos ver, isso aqui é apenas um exemplo, que a mesma quantidade de luz pode ser determinada por diferentes combinações entre o obturador e a abertura do nosso diafragma, quer dizer assim, qual é a abertura da nossa torneirinha de luz. Então, isso aqui nos dá uma infinidade de possibilidades. A mesma coisa é a luz. Vamos exemplificar mais um pouco com a alusão que eu fiz a uma abertura de torneira. É exatamente isso que o nosso diafragma faz. Relembrando, eu já apresentei aqui em vídeos anteriores, mas vamos relembrar o que é o diafragma. O diafragma, ele nada mais é do que, literalmente, um orifício como se fosse numa torneira. Então, ele pode variar de um diâmetro maior, ou seja, como se eu estivesse abrindo a torneira, eu tenho mais luz entrando, E eu posso ir fechando esse diafragma de maneira que eu tenho apenas um pouquinho de luz entrando. Obviamente, quando eu tenho a torneira toda aberta ou o diafragma todo aberto, eu vou precisar muito menos tempo, como nós temos nesse exemplo do copo. Ou seja, quando eu tenho fluxo de água, ou paralelamente, quando eu tenho um fluxo de água
ou um fluxo de luz, no nosso caso, maior, eu preciso de muito menos tempo para chegar àquela quantidade que eu preciso. Se eu trabalho com um orifício menor, entrando muito menos luz, eu vou precisar deixar muito mais tempo exposto o meu sensor para que entre a mesma quantidade de luz do que com o diafragma aberto. As duas, se eu fizer isso, as duas fotos terão a mesma quantidade de luz correta, ou fazendo uma exposição rápida com o diafragma aberto, ou fazendo uma exposição super lenta com o diafragma fechado, eu vou ter a mesma exposição? Posso ter a mesma exposição. As fotos serão idênticas? Não serão idênticas. Serão idênticas na quantidade de luz, ou seja, ela não estará nem clara demais, nem escura demais. Mas certos detalhes da foto vão ser diferentes. Isso nós vamos tratar mais à frente, certo? Então, relembrando aqui, de uma forma diferente para ficar, porque isso é muito importante, é o conceito básico da fotografia. Nós temos aqui, quando nós temos um diafragma aberto, ou seja, nós temos a torneira de luz aberta, ela entra muito mais luz, né? Eu vou ter um tempo muito menor de exposição. Para a mesma quantidade de luz, à medida em que eu vou fechando o diafragma, eu vou tendo que deixar mais tempo exposto. E eu deixo ele bem pequenininho, eu tenho que deixar muito mais tempo exposto para ter a mesma quantidade de luz. Essas três combinações permitem a mesma quantidade de luz? Permitem exatamente a mesma quantidade de luz, com alguns efeitos na fotografia diferentes, mas perfeitas as três combinações no que se refere à quantidade de luz. Conseguiram entender? Isso é a base para a compreensão. Nós vamos regular a abertura, o nosso diafragma, e o tempo, o nosso obturador, de forma a que nós tentemos levar aquele marcador de luz para a referência que a máquina diz que, olha, aqui é a quantidade de luz correta. Lembrando que a máquina também erra, mas nós veremos isso à frente. Como base agora, tente respeitar e obedecer a marca que a máquina sugere como ponto certo de quantidade de luz, ok? Não esqueça, se você gostou, deixe seu like, faça a sua inscrição. Mais à frente, veremos como controlar cada um desses elementos, seja a abertura com o nosso diafragma, seja o nosso tempo com o nosso obturador, ok? Até o próximo vídeo, então.